Quem gostaria de começar? Lucas. Pode ser. Eu achei, depois que eu parei para ver ali, inclusive, eu acho que até quem falou agora da Lana, né? Quem leu o livro um assim, já transita bem por ali, né? Porque ele vai fazer ali me parece que vai fazer um apanhado ao longo do livro ali das teorias precedentes ali que tentaram colocar em termos um pouco mais concretos a questão da riqueza na sociedade e tal, né? E de novo, assim, o mesmo mérito, assim, do livro da Rosa, né, que ela pega economistas específicos, assim, ideias específicas para ir aprofundando e mostrando as críticas, né. Eu, por exemplo, conhecia a noção geral da fisiocracia, assim, do que as principais propostas e tal, mas achei interessante ver mais detalhadamente o que cada um ali pensava, né, os avanços de um em relação ao outro e tal. E algumas coisas interessantes ali de ver da onde que do Marx reconhecendo certos, não sei se seriam méritos assim dos fisiocratas, né, de deslocarem a noção de produção de valor da distribuição para a produção, que foi um passo adiante, né, no que se tinha de pensamento econômico até então. E uma coisa que eu achei interessante, uma passagem, logo depois primeiro eu li, pensei assim, bah, de repente um cara massa ali que influenciou o pensamento do Marx. E aí logo na sequência já percebi que não era bem assim, que é não me lembro o nome dele, mas é de La Rivière, sobrenome, que foi o primeiro ali que começou a perceber, tipo, bah, até numa linguagem meio poética, assim, desconfiem dos trabalhadores ali da manufatura que trabalham e não ficam ricos, e esse excedente está indo para algum lugar e tal. Então já tinha algumas pessoas ali dentro do próprio pensamento fisiocrata ali, da economia mais dominante ali, que já estavam vendo algumas contradições, mas ainda não estava conseguindo colocar elas, né? Só que aí logo depois já se coloca que ele era um partidário do despotismo e tudo mais, né? Então tinha várias contradições ali, mas os problemas da sociedade capitalista já estavam começando a se colocar, né? E acho que vai ser muito bom, assim, fazer a leitura desses livros, desses volumes aí, para entender melhor o que tinha antes do Marx, né? E como que aquilo influenciou a crítica que ele veio a fazer desses pensamentos. Acho que mais ou menos por aí. Eu dei uma relida no prefácio da primeira edição do livro 2, escrito pelo Engels, porque nós vamos discutir esse texto amanhã. A Eduarda e o Davi vão começar a leitura do debate do livro 2 amanhã. E é muito interessante esse prefácio, porque na primeira parte... Opa, a Lana está chegando aí. Alana, Olá! tranquilo? E aí, beleza? Beleza. Eu só não vou ligar a câmera que eu estou fascinando enquanto acompanho o grupo. Certo. A gente está começando a conversar sobre essa primeira parte, viu, Alana? Eu não sei se deu tempo de você ler alguma coisa ou... Não deu. Certo. Porque eu, inclusive, tinha levantado com a Alana, pessoal, a possibilidade da gente, na verdade, começar a discutir na semana que vem, porque ela estava entrando meio tardiamente no grupo. Mas eu acho que a gente já poderia fazer um debate preliminar e retomar isso na, na próxima semana. O que vocês acham? Claro. Pode tocar o debate, sem problema. Mas a ideia é que você se sintonize com todos, né? Então, talvez seja o caso da gente começar a debater, possivelmente isso até ajude a leitura, Alana, e a gente retomar o debate na próxima semana. Eu estava começando a comentar, a hora que você pediu para entrar, o prefácio que o Engels escreve para a primeira edição do livro 2. O prefácio ele é interessante porque o Engels
numa primeira parte, ele aponta os manuscritos, de onde ele tirou as dificuldades de montar o livro 2. Algumas coisas estavam já bem amadurecidas, outras estavam na forma de rascunhos ainda pouco amadurecidos e tudo mais. Mas na segunda parte, o Engels aproveita para desmentir uma história que estava circulando na época, de que aquele Rodbertus, cuja obra a Rosa também examina na Acumulação do Capital, é quem teria desenvolvido a teoria da mais-valia, e o Marx teria plagiado o Rodbertus. Aí o Engels rebobina a fita e fala, olha, o Marx, já lá em Estudos da Juventude, ele já estava apontando que a mais-valia já era apresentada pelo Adam Smith. Ele não vai até os fisiocratas. Quer dizer, o Engels, ele, nesse prefácio, considera que o Marx começa a examinar a questão da mais-valia a partir do Adam Smith. E passa pelo Ricardo e outros e tal, né? Então, o Engels fala, olha, o Marx, ele foi generoso e teve probidade intelectual o suficiente para mostrar que uma teoria da mais-valia já estava embutida na teoria dos seus antecessores. Mas aí o Engels desenvolve um raciocínio que parece que foi tirado do livro do Thomas Kuhn, sobre revoluções científicas. E é um texto muito interessante esse, porque ele, praticamente nos termos do Thomas Kuhn, mostra que o Marx realizou, para explicitar uma teoria da mais-valia, uma revolução teórica. Então ele fala, olha, o Marx dizia que o Adam Smith, o Ricardo, não tinham desenvolvido plenamente uma teoria da mais-valia, porque eles se mantiveram, aí é a expressão do Marx, no marcos das categorias antigas. Eles não reexaminaram todas as categorias da economia política para dar um novo formato à teoria da mais-valia. Essa expressão de mantiveram-se no marco das antigas categorias, o Engels compara com a revolução do oxigênio, quase nas mesmas palavras que o Thomas Kuhn apresenta no Estrutura das Revoluções Científicas, porque o Engels fala o seguinte, olha, o Priestley já descobriu o oxigênio, e o Shelley também, mas eles não conseguiram explicitar uma teoria clara do oxigênio, porque eles ficaram no marco do paradigma anterior do flogisto. O Engels não usa a palavra paradigma. Ele usa ficaram no marco das antigas categorias do flogisto, o que é a mesma coisa. Então, ele diz nesse prefácio que, para explicitar a sua teoria da mais-valia, o Marx teve que rever todas as categorias econômicas, ou seja, fazer uma revolução teórica, no sentido apontado pelo Thomas Kuhn. Mas aqui nas teorias sobre a mais-valia, o Marx vai além. Ele pesca a obra do James Stewart e já vê indícios
da possibilidade do desenvolvimento de uma teoria da mais-valia, mas ele considera que uma teoria da mais-valia aparece apenas entre os fisiocratas. Mas, aí ele aponta os limites, né, dos fisiocratas. Ele fala, os fisiocratas, em primeiro lugar, restringem o trabalho que produz mais-valia ao trabalho agrícola, ao trabalho da terra. E não expressam essa teoria utilizando algum conceito de valor. Pelo contrário, os fisiocratas expressam a sua teoria de um trabalho excedente, de um mais trabalho, na forma de valores de uso. Então, eles veem que o trabalho agrícola produz muito mais do que o operário consome, o operário e os meios de produção consomem, gerando um excedente. Vamos considerar que esse excedente decorre da terra. E apresentam esse excedente não na forma de valor, mas na forma de valor de uso. Mas dentro desses limites, o Marx vê aí uma contribuição enorme por parte dos fisiocratas para o desenvolvimento de uma teoria do capital, porque o Marx fala, olha, os fisiocratas, eles já estão falando aí da produção capitalista. Eles estão falando dentro dos limites da produção agrícola, identificam o excedente com a renda da terra, mas, quando eles descrevem o processo produtivo, já é a produção capitalista. É interessante que o Marx ressalta ali que eles estão descrevendo a produção capitalista dentro de marcos quase feudais ainda, e rola essa interpolação ali, tipo, eles estão ainda dentro de certos limites ali, onde a renda fundiária é o elemento dominante ali, mas já tentando descrever uma produção plenamente capitalista que estava se desenvolvendo, né? Eu acho muito importante essa observação, Lucas, porque realmente ele considera que os fisiocratas já estão desenvolvendo uma teoria da produção capitalista num quadro que ainda é demarcado por relações feudais. Você vê que isso aí está transcorrendo na França num período que antecede a Revolução. E a Revolução romperia esse marco medieval que ainda subsistia no âmbito das relações econômicas, principalmente no que diz respeito à propriedade de terra. Você vê ele falando aí do Mirabeau pai, né? Que já tomava medidas, já procurava tomar medidas para eliminar essas limitações medievais. Você vê que, simultaneamente com essa ênfase na forma capitalista de produção, os fisiocratas já propõem acabar com as regulamentações feudais, com as regulamentações corporativas, as regulamentações das guildas que ainda permaneciam no quadro econômico. Eles já estavam abrindo o caminho para aquilo que se explicitaria como liberalismo econômico. Agora, a produção manufatureira, que estava se desenvolvendo simultaneamente, para eles, simplesmente provocava modificações sem agregar valor.
modificações materiais no produto sem agregar valor. Tem uma passagem aqui que eles até colocam, que eles colocam que a mais-valia se desvanece na indústria, né? Que não se encontra, não lembro, mas eu achei muito, porque a gente tinha estudado os fisiocratas, mas eu não tinha visto dessa perspectiva que eles pensam da mais-valia da indústria, né? Que não existe, que a mais-valia não é produzida na indústria e que a indústria se apropria dessa mais-valia produzida na terra, né? É bem... Claro, quer dizer, a partilha do resultado da produção industrial entre o manufatureiro e o operário expressa a partilha de um produto que já foi produzido na agricultura. É o mesmo raciocínio que o Marx faz sobre o capital comercial e o trabalhador comercial no livro 3. Porque, para o Marx, o capital comercial simplesmente garfa uma fatia da mais-valia do capital industrial, que para o Marx é o único produtivo. Então, a divisão entre capitalista e trabalhadores no âmbito do capital comercial, entre trabalho excedente e trabalho necessário, é a divisão de uma mais-valia que foi produzida no âmbito do capital industrial. Possivelmente, nesse raciocínio do Marx, haja também um eco dessa leitura atenta e entusiasmada que ele faz dos fisiocratas, quando ele diz que os fisiocratas consideram que o único trabalho produtivo, mas ele fala num trabalho produtor de valores de uso, é o trabalho agrícola. É interessante uma passagem onde ele menciona um dos fisiocratas dizendo o seguinte: olha, se você der meia dúzia de piras para um cozinheiro fazer um prato com piras, vem a matéria transformada, não vem nada mais. Mas se um trabalhador do campo plantar piras, você dá 4 piras para ele e vão voltar não sei quantas. Houve um aumento. Então, esse trabalho excedente, como trabalho agrícola, embora em várias passagens o Marx perceba no argumento fisiocrático o caráter de um trabalho excedente, é visto como uma dádiva da terra. Essa parte eu não entendi muito bem, talvez porque eu estava mais para o final, e aí eu tive que dar... O que é a dádiva da terra para os fisiocratas? Se a terra é o valor em si, ela oferece ou já uma espécie de riqueza. Tem umas passagens que eu estava até tentando achar aqui, não achei mais. É como se a talvez natureza... a potência, né, que existe ali por exemplo, na semente, por exemplo, sei lá, né, eu também não consegui entender muito bem concretamente o que seria, né, é meio colocado como algo místico, até parece, né, mas é sei lá, a capacidade, talvez, de gerar, de multiplicar sementes, frutos, etc. Me parece que seria mais ou menos isso, mas eu não tenho certeza. O trabalho excedente não é visto como dissociado da multiplicação, por exemplo, de grãos na agricultura. Então, você planta uma determinada quantidade de grãos de milho e colhe uma quantidade muito maior. Então, isso não parece que é resultado do trabalho, parece que é resultado da natureza, resultado da terra. Mas mesclando ou fundindo o excedente como produto do trabalho, quer dizer, aquilo que vai além daquilo que o trabalhador consome no processo produtivo e além daquilo que é consumido como meio de produção, há um entrelaçamento desse excedente do trabalho que o Marx já vê
como o embrião de uma teoria da mais-valia, ou uma forma inicial de uma teoria da mais-valia, com a multiplicação da natureza. Vê o exemplo das peras, né? Você tem 6 peras, você pode transformá-la num prato, mas não vai sair mais nada disso. Agora, se você planta as sementes dessas peras, você vai colher 200, 300. Porque ele traça, a partir dos fisiocratas, essa diferença na perspectiva deles, que a partir do trabalho na terra se produz coisas novas, mas o trabalho industrial não se produz nada novo, só transforma. É exatamente isso. O trabalho industrial só muda de forma uma matéria que já está dada. O trabalho agrícola produz matéria nova, mas essa produção de matéria nova resulta da natureza. Quer dizer, o trabalho é essencial aí. Mas, por isso que o Marx já embute uma perspectiva de trabalho excedente, né? Uma teoria de trabalho excedente. Mas só que a mais-valia para eles seria igual seria um sinônimo, estaria na coisa física, assim, né? Eu acho que tem no início ali ele. Exatamente. É no valor de uso. É na riqueza enquanto valor de uso. Então, a única riqueza produzida se converteria na renda da terra. Daí, por exemplo, eles deduzirem políticas de, por exemplo, taxação da renda da terra. Porque é a única que produz algo novo. Cobrança de imposto, né, sobre a renda da terra. E daí, em contrapartida, a liberalização geral ali da manufatura, né? Tipo, menor intervenção possível. Exatamente. Para fazer girar justamente essa riqueza excedente que se produz na agricultura, né? Transformá-la e consumi-la. E aí toda a política de eliminação das regulamentações medievais e tudo mais, né? Por exemplo, eu estava... todo semestre eu dou umas oficinas de látex para o pessoal formatar os trabalhos em látex. Esse semestre, numa das turmas, levantaram a questão das regras da ABNT no látex. E aí eu fui procurar, e realmente tem um pacote chamado ABNTEX, e eu comecei a pensar do porquê dessa ABNT, dessa onipresença da ABNT. Por que as universidades até hoje se curvam à ABNT, adotam as regras da ABNT? E aí você vai lá no site da ABNT e você vê que ela foi fundada em 41. Ou seja, ela é um rebento do Estado Novo. Vamos lembrar que o Estado Novo se organizou a partir de uma Constituição inspirada na Constituição polonesa, que tinha, por sua vez, sido moldada na Constituição fascista da Itália. A Constituição fascista da Itália propunha uma organização de sindicatos de trabalhadores e de empresários juntos em corporações. Então, as organizações sindicais de trabalhadores e de empresários se juntariam numa só grande corporação de ofício. E essa grande corporação de ofício, que é um claro eco
da economia medieval no âmbito da economia capitalista, quer dizer, é uma utilização ideológica e política de preceitos da economia medieval no contexto do capitalismo, tinha o papel de regulamentar o trabalho em todos os seus aspectos. Então, por exemplo, a Constituição do Estado Novo, eu estava dando uma relida hoje, a Constituição de 37, ela mantém um Estado que tem lá presidência, Congresso, judiciário, etc., os 3 níveis de poder, mas ela insere, junto ao legislativo, um conselho da economia nacional, que era uma corporação de ofício formada por representantes de sindicatos de trabalhadores e de empresários. E a gente vê o papel desse Conselho da Economia Nacional é basicamente o papel de normatizar tudo. E a ABNT, ela é criada nesse momento. E você entra no site da ABNT e eles falam lá, olha, a ABNT foi criada em 41 e imediatamente foi regulamentada pelo governo federal, etc. Então, a ABNT, nitidamente, faz parte dessa ressuscitação de normas das antigas corporações de ofício no contexto dos regimes fascistas e fascistizantes dos anos 30 e 40. A perspectiva dos fisiocratas era exatamente o contrário dessa. Era de estimular o desenvolvimento capitalista do campo e, ao mesmo tempo, como o Lucas levantou, eliminar todas as regulamentações do trabalho manufatureiro, exatamente para que essa riqueza agrícola pudesse circular mais rapidamente e voltar ao ciclo produtivo. Vamos lembrar que o Quesnay cria aquele modelo de reprodução global da sociedade que o Marx incorpora no livro 2. É a partir do modelo do Quesnay que o Marx se inspira para criar o seu modelo dos 2 departamentos. Essa é a parte mais gostosa de ler do livro 2, né, Alana? A única. É a parte chata do livro 2, né? Agora, eu baixei aqueles manuscritos de 61 a 63, intitulados Em Conjunto para a Crítica da Economia Política, dos quais foi tirada a edição das teorias sobre a mais-valia. A gente vê que nos manuscritos o Marx interpola títulos designando teoria sobre a mais-valia. E aí tem um longo manuscrito que corresponderia ao que ele imaginou ser o livro 4 do Capital, né? Ele, inclusive, numa carta, ele fala para o Engels, olha, essa é a parte mais fácil para eu desenvolver. E a gente vê que ele está com desenvoltura aí, né? Ele está livre e solto, desenvolvendo o argumento dele. Você levantou uma coisa importante, Pamela, porque a gente lê no livro 1, mesmo no livro 2, no 3, de vez em quando, uma referência aos fisiocratas. Naquele
texto sobre o método da economia política, ali o Marx também, ele já desenvolve de maneira muito concisa isso que mais longamente ele desenvolve nessa primeira parte da Teorias da Mais-Valia, considerando que os fisiocratas já consideravam que o trabalho... eu não me lembro exatamente como Marx apresenta ali, mas eles já consideravam o trabalho produtor de excedente, né, um trabalho que produz mais do que consome, né, maior do que o seu custo em força de trabalho e meios de produção, mas como um trabalho estritamente agrícola, ou seja, ou melhor, ali ele já apresenta o capital na forma agrícola. Aí depois ele diz, o mérito do Adam Smith, que mantém muitos vínculos com os fisiocratas, foi ter generalizado a noção de capital para todas as formas de trabalho e não restringir ao trabalho agrícola. Então, a partir do Adam Smith, todo tipo de trabalho é produtivo. Não é só o trabalho agrícola. Marx fez a revisão da literatura bem direitinho, assim, ele fez o trabalho bem feito. Pois é. Não, a gente vê que ele era muito disciplinado ali, ele vai reconstruindo todo o estudo dele, né? Eu acho que esse texto, ele nos ajuda a ver isso. O Marx está reconstituindo a linha de estudo, que depois ele transformaria num texto teórico, né? O livro 2 é muito isso, né? Só que esse está fluindo, assim, quer dizer, esses primeiros Exatamente, são capítulos. muitas notas soltas, né? Mas o livro 2 ele vai fazendo essa revisão e essa discussão, né? Por isso que é um livro mais denso, assim, de ler. Exatamente. Metodologicamente é muito bom, assim. O Kautsky, ele foi o primeiro a editar a teoria sobre a mais-valia. E aí houve críticas à edição dele, né? Os críticos consideraram que ele teve dificuldade para selecionar alguns textos e não entendeu muito bem a letra do Marx, que era difícil. Então, eu não sei se isso é uma crítica que é dirigida ao Kautsky, porque ele foi criticado pelo Lenin, porque ele foi chamado o renegado Kautsky, um revisionista e tal. Eu não sei se essa crítica ela faz parte desse bolo de rejeição das posições políticas do Kautsky, ou se efetivamente a edição do Kautsky tem problemas de ordem técnica, né? E de montagem do texto. Mas, depois, os soviéticos organizam uma edição toda em alemão, mas quando a gente vê a Mega, boa parte desses textos que estão, por exemplo, na nossa edição, só em português, eu li uma edição do editorial Progresso em inglês. Então, essas edições estão todas numa língua só, mas na Mega, que reproduz o manuscrito tal qual, o Marx não escreve só em alemão, ele reproduz a literatura que ele cita na língua que ele leu. Então, tem muita coisa em inglês, italiano, francês. De vez em quando tem uma frase em alemão. Mas eu estou me deleitando com a leitura. Eu tinha já dado uma olhada descomprometida, né, na teoria sobre a mais-valia, lido trechos aqui e ali, mas eu nunca peguei para ler sistematicamente.
E aí, quando você pega para ler sistematicamente, você percebe a importância do texto para o conjunto da obra do Marx, né? Eu não lembro se está escrito no prefácio ali se esses textos da. Tá, eles teve as organizações, mas o Marx escreveu depois, no final da conclusão do Capital, da pesquisa dele, durante. Pois é, me parece, Pamela, que não foi assim algo em ordem cronológica. Por exemplo, o Marx escreveu boa parte dos manuscritos do livro 3 antes dele escrever os manuscritos do livro 2. Então, tem aí um bloco de manuscritos, dois blocos, né? Tem aqueles de 57 a 59, reunidos nos Grundrisse, e esse bloco de 61 a 63. Mas tem também manuscritos mais tardios, dos anos 70 e tal, onde ele trabalha o livro 2, o livro 3. Então, não tem uma ordem cronológica, o conjunto de cadernos do Marx, de anotações que ele faz, né? Mas é interessante a gente ler o material que organiza isso, né? Ler as introduções, ler as cartas do Engels, os prefácios, como, por exemplo, o prefácio do livro 2, porque tudo isso vai mostrando como foi construído o Capital, né? Tudo isso está girando em torno da construção do Capital. Olha, ontem eu tinha preparado uma aula lá para o pessoal da noite, que é uma turma da pedagogia noturna. E eu tinha comentado, né, do grupo de estudos, e uma menina, através do nosso grupo no Telegram, ou em privado no Telegram, ela falou: o senhor poderia falar um pouco mais sobre esse grupo de estudos na próxima aula? Eu falei: claro, eu explico em detalhe. E aí eu entrei em aula e esqueci de falar sobre o grupo de estudos, e ela me cobrou. Ela falou: não, fala aí sobre a leitura do Capital, né? E me parece que tem um grupo interessado ali. Eu vou mandar um e-mail para eles, já para pegar um pré-interesse. Depois eu mando no início do próximo semestre, mas talvez tenha aí um novo grupo de leitura do livro 1. E aí tem um aluno, muito informado e tal, acho que é um leitor de Marx há um certo tempo, e ele falou: ó, tem uma edição nova do Capital aí, né? Eu falei: pois é, a edição da UBU. E aí eu estava com o navegador no Datashow, e eu pus lá no site da editora, né? E apareceu lá. Eu estava explicando para eles, eu falei: olha, é uma coisa muito importante, o Capital é um livro de grande atualidade, só que é como correr a maratona, é o que eu sempre falo, né? É um livro muito grande, a gente tem que dividir em partes pequenas, e lendo, mas é algo que pode ser muito importante depois para pós-graduação e etc., né? Entre outras coisas. Só sei que eu acabei passando a aula inteira falando disso, né? Leitura do Capital. Eu acho que Tem tem uma amiga, umas 5 ou 6 meninas que vão querer.
participar, talvez mais. Agora, como é um pessoal da noite, talvez a gente tenha que organizar um grupo no sábado, que eles trabalham o dia inteiro, né? Vai ser um grupo difícil por isso. É um pessoal que trabalha o dia inteiro, então o gerenciamento do tempo vai ser mais complicado. Eu procurei, vai abrir uma turma nova do livro 2, que é o Davi, a Eduarda. Isso. Eu procurei no site do FSM se tinha tipo uma página de notícias, porque quando vê dava para divulgar se vai abrir uma turma do livro 2 e do livro 1 de novo, quando vai ter mais gente. Mas tem bastante gente já, né? Só que o FSM não tem página de notícias. Pois é. O caso do Davi, o Davi e a Eduarda são remanescentes de um grupo maior. E eles, nesse semestre, tiveram e continuam a ter uma certa dificuldade de gerenciamento de horário também, por causa dos compromissos na universidade, né? A Eduarda faz direito, o Davi faz história. E aí o horário que nós conseguimos para organizar o grupo foi 15h15. Nós começamos 15h30, aí, num dia, a Eduarda falou, olha, eu vou ter que sair mais cedo, será que ele não poderia começar mais cedo? Aí começamos 15h15 e ficou 15h15. Então, é um horário difícil, inclusive, de oferecer, que é um horário que, em geral, está todo mundo em aula, ou está... Agora, esse pessoal dessa turma nova do livro 1 tá animada também, né? Está muito animada. Tem um pessoal que está se mantendo ali. Claro, o grupo já sofreu uma erosão, que é natural. Mas tem um grupo mais ou menos grande participando. Eu, inclusive, não pus os nomes, Alana, Pamela, no vídeo, porque, às vezes, numa tela estão dois. Tem pelo menos 2 casos em que são 2 pessoas que entram no mesmo computador. Agora, nós fizemos aquele debate lá no container, e, claro, não foi só a cerveja. Eu acho que o presencial, ele dinamiza muito mais o debate. Todo mundo fala muito mais. A intervenção é muito mais homogênea. A gente tinha programado para uma maquila, né? Mas a gente esqueceu que segunda-feira tudo fecha, né? Nessa área de entretenimento. Aí, Mamaquila fechado, videolocadora fechada. Estava aberto o container. Até uma menina falou assim, não, está aberto porque é trabalho escravo. O container é empreendimento familiar. Eu achei engraçado quando uma menina falou no grupo assim, ou menina, não sei, que tu tava dando jeito na cerveja. Tu bebeu, Paulo? Não, eu não bebo. Não, é que eu fui comprar cerveja lá. Eu fiquei pensando vocês no frio que tava todo mundo de casaco lá. Não, mas ninguém nem tomou conhecimento do frio. Foi legal. Porque nós ficamos numa mesa, num canto, é uma mesa grande, de madeira, e ainda pusemos mais uma dessas de plástico, comuns, né, de bar. Então ficou um espaço grande, deu para sentar todo mundo ali em volta.
e o balcão fica meio longe. Então, a hora que o menino entrou em contato para saber onde a gente estava, o Vitor, eu estava lá na cerveja, estava lá dando, como é que ele falou? Dando um jeito na cerveja. Eu acho que a gente foi. Eu acho que quando eu fiz a disciplina de Thomas Kuhn, eu tenho uma lembrança da turma indo para algum bar da locadora, eu Não, acho. vou dizer, nossa, eu acho que eu me lembro de ter feito um debate lá na videolocadora. Foi na videolocadora, Pamela. Eu acho que era da disciplina de Thomas Kuhn. Não tenho certeza. Possivelmente. E fui com a de do Bourdieu. Era aquela disciplina de políticas públicas, né, Alana? Isso, aquela que tu deixou todo mundo maluco. Mas você sabe que eu nem imaginava isso, né, Alana? É que tu pegou a pior turma da filosofia. Mas você sabe que você foi colega do John Lennon? Não, eu conhecia ele. O John, ele é diretor de uma escola em Formigueiro hoje. Acho que ele fez doutorado e tal. E ele publicou um livro recentemente, um livro de ficção. Eu quero até comprar para. E a Eveline me disse que mantém contato com ele, me disse que ele se especializou na obra do Lewis Carroll, aquele que escreveu Alice no País das Maravilhas. O cara era um matemático, né, lógico. Então, me parece que ele estuda a obra desse cara. Não lembro muito bem o que ele estudava. Mas eu vejo que ele tem estudado bastante, que eu tenho ele no Instagram, e ele tem compartilhado coisas da obra do Marx, assim. Não sei se ele não está O John estudando. Lennon? É? Ah, interessante. Eu imagino que é o mesmo, acho que não tem É, dois John Lennon na o filosofia do sobrenome dele acho que é FSM. Liebman. Cabeludo, E assim. tem um sobrenome alemão. Eu lembro do John, quando ele começou a dar aula, fazer estágio, ele me procurou e falou, professor, agora eu estou entendendo por que que você fala quando você entra em sala para ninguém te chamar de senhor. Que ele entrou na sala, aí todo mundo chamou ele de senhor, né? Aí ficou ele com o skate na mão e cabeludo, e todo mundo chamando de senhor, né? Essa foi a primeira coisa que eu aprendi na universidade, a não chamar as pessoas de senhor. Pois é. Não, isso é muito chato. Não, eu já assimilei isso aí, né? Porque quanto mais branco fica o meu cabelo, mais difícil fica não me chamar de senhor, né? Mas eu tô fazendo estágio, né? E aí o pessoal da graduação me chamando de senhora, tipo, Aí. não, senhora não. É muita hierarquia, né? Hoje eu não Não sei. é, não é nenhuma questão de idade, que é uma palavra tão carregada de sentidos negativos, né? É o senhor de escravos, é o senhor feudal, é o dominus, é o protagonista da exploração e do domínio, né? E é uma ideologia, né? Porque você fala, o senhor é um tratamento de respeito, é praticamente você interiorizar o respeito à estrutura de classes. O protagonista da exploração e do domínio. Exatamente. Falou agora, vou guardar.
Não sei, pessoal, será que teria mais alguma coisa que valeria a pena a gente destacar? Alana, o que você acha? A gente daria um passo à frente na próxima semana? Vamos fazer o seguinte, Alana, na próxima semana? A gente pula a próxima semana do Capital, que nós já estamos terminando, para você ler as duas unidades da teoria da mais-valia e se sintonizar com esse debate aqui. Tá. Pode ser. Mas Então, de repente nem precisa. hein? Mas de repente nem precisa. Eu acho que de repente nem precisa, porque a leitura da teoria da mais-valia flui bem tranquilo. É que eu achei que eu ia ter atividades amanhã que eu não vou ter, então eu vou ter, na verdade, uma tarde livre também. Então, Legal. Alguém gostaria de levantar mais alguma coisa? Olha, pessoal, acho que vai ser muito produtivo a gente ler, né? Fala, Lucas. Não, diz que eu acho que é isso mesmo, por hoje. Legal. Então, nos vemos na próxima quarta. até, gente. Boa noite. Falou, Até lá. pessoal. Tchau, tchau, até mais.